adequado, beleza? Mas se tiverem dúvidas, podem mandar também no chat que o Jeanzito vai ajudando a gente respondendo por lá. Beleza? Então, turma, mais uma vez, começou a gravar. É uma honra estar falando com vocês aqui do Platinum. Acho que faz uns 3 meses que eu não tocava o Bota para Treinar aqui do Platinum, né, por causa de outras agendas. Mas eu fico muito, muito feliz de estar conversando aqui com vocês, porque vocês sobem a barra do nosso canal. E, inclusive, nosso canal, para quem estava no bate-papo ontem, está subindo a barra da Stone, tá, turma? Então, vocês estão entregando um resultado sensacional e o nosso canal está cada vez mais relevante aqui para a nossa empresa. E aí, galera, eu também queria dizer que estou muito ansioso para ver os franqueados e seus agregados que estarão com a gente na semana que vem no Stone Day, mas eu já queria dar uma mensagem aqui, que é para quem ficar nas operações na semana que vem, tá, turma? Então, responsabilidade para quem for tocar as matinais ali no lugar do franqueado, no lugar do operador. Responsabilidade para conseguir começar no tempo ali, né, no horário previsto, terminar no horário previsto. E o maior sinal de maturidade de uma operação é quando a operação ela consegue rodar ali lisa, mesmo quando o seu líder, né, quando o operador ali está distante. Então, conto muito com vocês. O maior sinal de maturidade de uma operação e das pessoas da operação é quando vocês conseguem tocar as rotinas normalmente ali, mesmo sem o líder estar juntinho de vocês, tá, turma? Então, conto com vocês para a semana que vem. Agora, vamos falar do conteúdo dessa semana. Para quem não lembra, turma, no mês passado a gente falou sobre gestão financeira. E aí, o que é que a gente falou quando a gente falou de gestão financeira? A gente falou sobre os desafios de empreendedor, falou sobre como fazer um bom diagnóstico, falou sobre quais são as soluções que a gente tem com a Stone para poder trazer para o nosso cliente. E aí a gente vai seguir algo semelhante nesse mês, só que a gente vai falar de vender. Ao invés de falar de gestão financeira, vamos falar do bloco de vender ali dentro do Bússola. Então, principalmente como a gente consegue ajudar o nosso cliente a vender mais. E, turma, vendas é o cerne do negócio de quem quer prosperar. Então, se o cliente ele quer prosperar, se o cliente ele quer aumentar o faturamento, se o cliente ele quer crescer dentro do negócio dele, ele precisa pensar em como ele consegue vender mais, como ele consegue atingir cada vez mais clientes ali, aumentar sua clientela e conseguir aumentar também o seu negócio, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E para dar esse contexto para vocês, a gente vai seguir essa agenda. Então, primeiro vamos falar sobre quais são os principais desafios do empreendedor. Depois vamos falar como fazer um bom diagnóstico, inclusive utilizando a bússola, tá, turma? Então, mais uma vez, a gente vai falar sobre essa ferramenta que é super importante, né, e que a gente ainda está um pouco distante ali de onde a gente gostaria em relação à utilização, à aderência à ferramenta. Vamos falar sobre as nossas soluções, inclusive, aproveitando o timing ali, né, que a gente acabou de liberar o Tapstone, então vamos falar sobre essa solução também, para que vocês consigam entender um pouco mais no detalhe. E no final, a cereja do bolo, vamos fazer uma prática, o Jeanzito vai me ajudar aqui, a gente vai fazer uma simulação para vocês verem como a gente consegue colocar isso em prática, numa simulação aqui, numa conversa com o TD, beleza? E além disso, turma, eu já vou dar um spoiler, mas a gente também vai passar algumas tarefas de casa para vocês. Dentro dessas tarefas de casa também vai ter uma simulação, um pop ali para vocês fazerem, para poder fixar o aprendizado do conteúdo que a gente vai trazer hoje. Beleza, galera? Então vamos seguir aqui, sem mais delongas. Quais são os principais desafios que o empreendedor tem quando a gente fala de vendas, tá, turma? Quando a gente fala de vender e como a gente consegue ajudar esse cara, como a gente consegue ajudar esse empreendedor que está na rua ali, tentando fazer o seu negócio prosperar todos os dias. Acho que o primeiro desafio, e talvez o mais importante de todos, turma, que vocês precisam entender quando a gente conversa com o cliente, é o desafio de perda de vendas. E aí, primeira coisa que eu queria fazer, eu posso até bagunçar um pouco o call fazendo isso, mas quantos de vocês já foram para a rota e vocês já pegaram em pleno 2025 algum cliente que ainda não aceita cartão? Pode levantar a mão aí. Quem já conversou com o cliente fala, não aceito cartão não quero não. Aí, eu tenho uma galera levantando a mão já, 12, 13, 14, eita, vai estourar aqui já. Baguncei tudo, Gianzete. Se alguém tinha dúvida, já baguncei o bagulho aqui. Mas, turma, em pleno 2025, pode abaixar a mão já, tá, galera? Para não bagunçar o negócio. Tem muito cliente que ainda não aceita cartão. E, obviamente, esse cara ele está trocando ali. Aceitar cartão, seja por um motivo de contabilidade criativa que ele tem, mas ele está trocando, crescer o negócio dele por algo ali que provavelmente não vai fazer ele atingir o potencial do negócio que ele gostaria.
Só que quando a gente fala de perda de vendas, não é só para o cliente que não aceita cartão, tá, turma? Isso também vale para o cliente que não aceita parcelamento, para o cliente hoje que não consegue trabalhar com boleto, que não consegue trabalhar com link de pagamento, que não dá alguma outra opção para o cliente dele finalizar ali o pagamento. Então, quando o cliente ele vai no estabelecimento, ele quer pagar de alguma maneira, e o cliente, o empreendedor, né, no caso, ele não oferece essa modalidade para o cliente pagar, ele está perdendo venda. Então, isso aqui é um primeiro desafio. Como é que o empreendedor ele consegue enxergar todas as possibilidades que ele tem para poder finalizar o pagamento? Segundo desafio, limitação geográfica. Então, tem aquele cliente, né, que, pô, ele pode ter uma clientela muito bem estabelecida ali dentro da região dele, dentro do bairro dele, né, ou dentro até mesmo da cidade onde ele atua, mas muitas vezes esse cara ele quer expandir a base de clientes que ele tem, ele quer atender outros bairros, ele quer atender outras regiões, mas ele tem uma limitação geográfica que ele não sabe como fazer isso. Ele não sabe como cobrar de uma maneira simples, de uma maneira segura, e ele não consegue quebrar essa bolha ali, né, da clientela dele, que é muito regional, que é muito local ainda. Então, esse é outro desafio que o empreendedor tem, como ele consegue quebrar essa bolha da limitação geográfica de uma maneira simples e segura. Terceiro ponto, aqui, turma, provavelmente na rota vocês também já pegaram algum cliente que o cara, ele, além de não querer parcelar em muitas vezes, ele também tem um preconceito com antecipação. E qual é o desafio desse empreendedor aqui que tem um fluxo de caixa apertado? Pô, o cara ele quer vender parcelado, ele quer vender em 30, 60, 90, 120 dias, mas ele não quer antecipar porque ele tem um certo preconceito com essa modalidade, e além disso, ele também não oferece maiores opções de parcelamento para o consumidor ali, para o cliente final. O que é que isso gera? Tudo que a gente está falando aqui vai gerar perda de vendas, vai gerar perda de faturamento, perda de potencial ali para o negócio do cliente, tá? Então, fluxo de caixa apertado é outro desafio que o cliente tem. Complexidade na cobrança. Então, vamos imaginar aquele modelo de negócio que tem cliente recorrente, como uma academia, por exemplo, um curso, uma autoescola, e que não consegue gerir isso de uma maneira simples, que tem complexidade para poder fazer as cobranças recorrentes, ou até mesmo um cliente que, como a gente falou da limitação geográfica, né? Que ele acha muito complexo vender pelo Instagram, vender pelo WhatsApp, enfim, essa complexidade na cobrança gera o quê? O cliente ele se estressa, ele perde tempo para poder fazer essa conferência e muitas vezes ele deixa de vender porque ele acha muito complexo. E a gente sabe que a gente tem também soluções para isso, tá, Tom? E por fim, altos custos com juros. Aqui eu quero que vocês entendam que eu não estou falando que a taxa de A ou B é cara. O que eu estou falando é, o nosso negócio, turma, o negócio de adquirência, ele envolve juros, ele envolve taxa. Então, tem muito cliente que ele prefere não dar a opção do consumidor final assumir esses juros, ele prefere que não aconteça isso do que ele vender em mais vezes, vender com parcelamento maior. Então, quando eu estou falando de altos custos com juros, a nossa indústria, por si só, ela já tem uma questão ali de juros, uma questão de cobrança que vocês conhecem muito bem, porque vocês fazem isso na rota. Então, como é que a gente consegue ajudar o cliente a conseguir absorver esses juros, seja passando para o cliente dele, ou seja, absorvendo de fato ali dentro da empresa, mas como ele consegue fazer isso sem comprometer a margem e garantindo que ele consiga fazer mais vendas também. Beleza? Então, ó, de maneira bem simples e objetiva, 5 desafios que o empreendedor tem e que a gente sabe que a gente consegue ajudar de alguma maneira com essas soluções. A gente vai falar um pouco mais de detalhe aqui sobre essas soluções com vocês. Beleza, turminha? Então, vamos lá para o segundo bloco do nosso papo, que é o diagnóstico. Beleza, eu entendi que o empreendedor ele tem algumas dores quando se fala de vender mais. Como é que eu consigo, então, fazer o diagnóstico para descobrir quais são essas dores que o cliente tem? E, além disso, né, não só descobrir as dores, mas também fazer com que o cliente ele sinta essa dor, né, que é o que a gente fala ali da implicação da dor, e a gente consiga fazer uma pergunta ali que faça ele enxergar que ele tem uma necessidade em relação a isso. Primeira ferramenta que a gente tem para isso é a bússola, turma. Então, para quem não está utilizando ainda a bússola, eu vou dar algumas dicas práticas aqui para vocês, a gente vai falar sobre isso também na simulação, mas a primeira coisa que eu queria falar para vocês é, a bússola ela não substitui o processo bem feito, tá? Então, se vocês acharem, por exemplo, que só chegando no cliente, abrindo a bússola e fazendo diagnóstico com ele, vocês vão conseguir ter um bom resultado, provavelmente não. Antes de abrir a bússola para conversar com o cliente, você precisa fazer uma boa conexão, você precisa fazer um bom rapport, você precisa se apresentar muito bem. Você precisa, antes mesmo de entrar no estabelecimento, saber qual é aquele segmento, quais são as dores comuns do segmento. Então,
sempre tem aquele trabalho preparatório antes de você chegar na etapa do diagnóstico, tá, turma? Não é porque aqui a gente vai começar falando sobre diagnóstico que isso não envolve várias etapas ali antes do diagnóstico também. E aí, quando a gente fala da bússola, turma, eu acho que tem duas maneiras que a gente pode utilizar a bússola, tá? A primeira maneira é a seguinte: eu posso utilizar a bússola para nortear o meu papo enquanto eu estou conversando com o cliente, enquanto eu estou fazendo diagnóstico. Isso envolve um pouco mais ali de traquejo com a ferramenta, né? Vocês precisam entender um pouco melhor a ferramenta para conseguir fazer isso. Então, essa é uma primeira maneira. Eu já saco a bússola ali do bolso para poder conversar com o meu cliente. E eu vou explicar como fazer isso. A segunda maneira é, pô, Dani, eu já faço diagnóstico aqui há tanto tempo de uma certa maneira, velho, eu não estou acostumado ainda a utilizar a bússola. Beleza, você pode fazer o diagnóstico da maneira como você já faz hoje, mas garanta que pelo menos no final do diagnóstico você vai abrir a bússola, você vai responder ali todos os questionamentos para poder garantir que você não passou por nenhuma etapa ali que é importante dentro da bússola, para poder garantir que sobre vender, gerir e girar, você conseguiu falar sobre todos os pontos que são mais importantes ali no negócio do cliente, beleza? Então tem essas duas opções. A primeira é a ideal, que é você já utilizar a bússola quando começa o diagnóstico com o cliente. A segunda é, pô, ainda estou me acostumando, beleza. Garante que no final ali do processo você responde também as perguntas do diagnóstico da bússola para garantir que não passou por nenhum ponto ali embatido que você não falou com o cliente. Beleza? E aí, como é que eu faço essa transição? Eu cheguei ali tô vendo aqui o Leandro, de Quirinópolis, por exemplo, cheguei no Leandro para conversar com ele. Aí o Leandro me explicou um pouquinho sobre o negócio dele, eu fiz uma boa conexão, eu posso falar assim, pô, seu Leandro, muito obrigado por ter compartilhado um pouco aqui do teu estabelecimento contigo, velho, comigo, da tua história. E, cara, parabéns pelo que você construiu. Não é todo empreendedor aqui que consegue chegar, pô, com 10 anos aí de estabelecimento como o senhor está chegando hoje, muito bem estabelecido, com uma clientela fiel que eu vejo aqui, né? Tem sempre gente entrando, gente saindo. E aí, seu Leandro, para conseguir fazer uma proposta personalizada aqui para o senhor, eu preciso abrir o meu aplicativo só para preencher algumas informações, e aí eu vou conversando aqui com o senhor para poder preencher isso. Pode ser? Então, pede licença para o cliente, pega o aplicativo, vai preenchendo ali com ele, e você garante que não vai passar por nenhuma etapa da busca. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, turma. Por favor, podem me ajudar tanto no chat, o Gianzito está vendo aqui o chat junto com vocês, ou podem abrir o microfone para falar aqui, Rapidex. Quais são as duas perguntas que estão ali no bloco de vender da bússola? Quem consegue me ajudar com isso? Presencial, delivery. Boa. A Ive, eu acho que a Ive não quer responder essa pergunta. A Ive quer falar outra coisa, mas eu vou liberar para a Ive aqui também. Primeira é venda presencial, delivery, que é aquele famoso. Como é que funciona a dinâmica de vendas do seu estabelecimento, que é a primeira aqui. E a segunda é... Qual é a segunda pergunta da bússola? Quem me ajuda? Formas de pagamento. Funcionaria nas vendas. Opa! Boa. A segunda aí, ó. O que impulsionaria o seu negócio, né? O que é que impulsionaria as vendas do teu negócio? Então, essa é a segunda pergunta que a gente faz aqui na bússola. Só que a gente precisa ter muito mais contexto do que está aqui, tá? E vou falar sobre isso. Mas primeiro deixa eu abrir aqui para a Ive. Manda aí, Ive. Não. Eita, travei. Eu ia responder só quais eram as perguntas. Arrasaram aí, pessoal. Ah, mas tu é café com leite, Ive. Não pode responder não, pô. Deixa pra galera aqui. Ah, mas eu tô dando quórum aqui, Dani. Boa, Ive. Ó, então, turma, o que é que eu queria mostrar para vocês, tá? Vamos fazer uma reflexão aqui. Se eu chego no negócio da Ive ali, a Ive tem um restaurante, aí pergunto para ela, Dona Ive, deixa eu entender um pouquinho melhor aqui, como é que funciona a dinâmica de vendas aqui do teu estabelecimento, Dona Ive? A senhora só faz venda aqui dentro do restaurante mesmo, a senhora faz delivery hoje, trabalha com e-commerce, como é que funciona? Aí imagina que a Ive responde para mim, Dani, hoje eu faço venda presencial e delivery. Aí eu já pulo para outra pergunta aqui, ó. E, Dona Ive, das seguintes alternativas, qual impulsionaria as vendas no teu negócio? Vocês acham que eu fui profundamente aqui, eu fui curioso para poder entender de fato como é que a Ive ela faz vendas presenciais e por delivery? Se eu já pulo para a próxima pergunta? Eu acho que não, turma. Sabe por quê? Porque quando a Ive me responde isso, tem um monte de coisa que eu consigo investigar com ela antes de passar para a próxima pergunta. Então, se o cliente te fala, por exemplo, que ele faz venda por delivery, o que é que eu preciso entender com ele? Eu preciso entender quantas máquinas ele precisa para operar. Eu preciso entender se ele faz venda, ele faz entrega terceirizada, ou se ele tem motoboy dentro do estabelecimento dele. Eu preciso entender ali se o motoboy, por exemplo, quando ele vai entregar, se ele leva a maquininha ou se ele finaliza
a venda à distância. Eu preciso entender se ele faz venda à distância também, como é que ele finaliza essa venda, se é para um link de pagamento, se ele utiliza outro meio para fazer isso. Então, turma, a primeira coisa que eu queria falar aqui é, o que tem dentro da bússola é um norte. Ele serve para te dizer quais são as principais informações que você precisa pegar junto com o cliente. Mas não é suficiente, tá, turma? Vocês precisam ir além das perguntas que estão na bússola aqui para poder investigar mais a fundo ali o negócio do cliente. E a partir do que vocês entenderem com o cliente nessa primeira pergunta, vocês já vão conseguir responder essa segunda aqui também. Então, por exemplo, se a Ivy me fala que ela tem hoje 3 motoboys, mas que ela precisa operar com 4 maquininhas e ela só tem 2 dentro do estabelecimento, eu sei que a quantidade de maquininhas pode ajudar ela. Beleza? Se o cliente ele fala que só parcela em 3 vezes, por exemplo, mas queria parcelar mais, eu sei que o modelo de parcelamento pode ajudar também. Então, sejam curiosos e não parem na pergunta da bússola, tá, turma? A bússola serve para dar um norte, mas vocês precisam tornar a conversa ali também mais fluida com o cliente de vocês. Beleza, galera? Então, acho que esse era o primeiro ponto que eu queria falar aqui. Utilizem a bússola para nortear, mas não parem por aí. E dado que a gente falou que não é para parar por aí, quais são as outras perguntas que eu posso fazer? Ó? E aí a gente trouxe tanto perguntas genéricas, quanto perguntas que vocês podem fazer por segmento. Dani, é muita pergunta, não vou conseguir decorar tudo de uma vez. Tem como eu acessar isso de alguma maneira depois? Tem, tá, turma? A gente vai mandar para vocês também, depois do papo aqui, um material de apoio, onde nesse material de apoio, tudo que a gente está falando aqui, as informações mais importantes, vão estar num PDFzinho no celular de vocês, para vocês conseguirem acessar com bem mais facilidade. Beleza? Então, ó, falando sobre o bloco de vender, quais são as perguntas que a gente pode fazer para qualquer tipo de estabelecimento? Primeiro, quais são as modalidades que o senhor utiliza aqui, que o senhor oferece para o seu cliente? Então, essa é a primeira pergunta que a gente pode fazer aqui de maneira genérica para qualquer estabelecimento, seja alimentação, seja varejo, seja serviço, isso funciona para todo mundo. Você oferece hoje débito, crédito parcelado, Pix, boleto, enfim, tente investigar tudo que o cliente oferece ali de pagamento para o consumidor final, tá? Segunda, como você recebe o Pix hoje? Qual é a dinâmica caso eu queira pagar no estabelecimento? Qual a dinâmica caso eu queira pagar no Pix aqui dentro do teu estabelecimento? Por que é importante você fazer essa pergunta aqui aberta, tá, turma? Porque aí sim você vai investigar se o cliente ele tem algum tipo de dor em relação a isso. Então, por exemplo, se o Pix é no QR Code estático e o cliente ele tem que estar sempre no estabelecimento para poder ver se a venda caiu ou não, você sabe que a gente consegue ajudar com o Pix na POS, por exemplo. Então, tentem investigar como é que vocês conseguem ajudar e façam perguntas de maneira intencional, tá, turma? De maneira que vocês saibam já qual é a solução que a gente consegue oferecer para isso. Com quanto tempo você recebe as suas vendas no crédito? Né? Isso é bem mais interessante, por exemplo, do que perguntar se o cliente hoje ele antecipa. Mas vale perguntar também, ó, você já precisou em algum momento aqui antecipar dentro do teu negócio? Com qual frequência você antecipa hoje? Para aquele cliente, por exemplo, que ele antecipa sempre na pontual uma vez por semana, você pode falar sobre a antecipação programada com ele. Beleza? Já aconteceu de algum cliente querer comprar aqui e você não ter a forma de pagamento que ele precisava? Como é que foi essa experiência? Aqui, turma, essa pergunta é legal porque ela, além de ser uma pergunta bem objetiva, ela também já projeta essa dor no cliente. Quando o cliente ele fala que isso já aconteceu, você já sabe como consegue ajudar ele. Você já sabe qual é a solução que a gente tem. Tá? E essa quinta aqui também é uma pergunta legal porque a gente geralmente faz muita pergunta de problema, né, turma? Pergunta ali que faz o cliente pensar sobre um problema que ele tenha. Quando a gente faz uma pergunta como essa aqui, ó, que é a famosa pergunta de necessidade dentro do Spin Selling, cara, o que é que você acredita que hoje te faria vender mais aqui dentro do teu negócio? Isso vai projetar no cliente um sentimento de vender mais, um sentimento positivo. Então, isso aqui pode ajudar vocês também na hora do diagnóstico. Beleza? Então, perguntas genéricas, tem 5 perguntinhas aqui que vocês podem utilizar. Ivy. Agora eu vou contribuir. Eu acho que tem um negócio super importante também, que a gente precisa muito levar em consideração que a gente vê no estabelecimento. Então, por exemplo, se eu entro no estabelecimento, eu vejo um papelzinho ali com uma chave Pix, eu já posso pressupor que o cliente utiliza a chave. Será que é o melhor meio de pagamento em relação à segurança? Como é que ele faz essa conferência ali que o Pix está entrando? Será que ele já teve algum problema com essa forma, né? A gente vê muito ali Pix agendado. Muitas vezes a gente pode entrar em uma oficina e ver, parcelamento só em até 6 vezes. Cobrança de juros a partir do cartão. Então, é muito importante a gente também levar em consideração essas informações que a gente vai visualizando ali dentro do estabelecimento
para enriquecer também essa interação que a gente tem com o cliente. Então, todas as perguntas aqui, elas também conseguem casar com o que a gente vai mapeando quando a gente chega ali no estabelecimento, ou se a gente visitou anteriormente, coletou algumas informações, por exemplo, com quem está ali no balcão, se a gente é cliente daquele estabelecimento e já viu, por exemplo, como é o movimento no almoço, será que fica muito empacado ali na hora de pagar? Então, tudo isso pode contribuir também para essas perguntas que a gente faz para o cliente. Boa, Ive. O bom vendedor, ele é curioso, né? Todo vendedor bom, ele é curioso, ele entra no estabelecimento, ele já começa a observar tudo ali para ver o que pode utilizar em seu favor. Boa. Obrigado, Ive. Ó, eu só vou responder aqui a Manu, que falou no chat, ela falou, da outra vez não mandaram material. Turma, o material de apoio, ele vai estar tanto aqui nesse PDF que eu vou mandar para vocês da apresentação, quanto também no portal do franqueado, tá? Então, vocês podem pegar lá. Se não conseguirem, podem falar comigo diretamente que eu consigo liberar esse material para vocês também, depois do papo. Vamos agora um pouco mais específico, né? Vamos falar aqui sobre alguns segmentos específicos. Então, vamos falar de alimentação. A alimentação tem baixo parcelamento, vocês sabem disso. É um ramo que geralmente tem algumas outras modalidades ali que aceita também. Então, como é que a gente consegue perguntar isso? Primeiro, aquela pergunta genérica que também funciona muito bem aqui. Quais modalidades de pagamento você oferece para o seu cliente? Também vai funcionar. O que a gente já falou lá em cima, né? Então, como é que funciona o teu delivery? O pagamento é feito na entrega ou você consegue cobrar antes para poder garantir o teu pedido? Você usa algum parceiro hoje, como o iFood, por exemplo? A gente falou no Bota para Treinar do mês passado que o Raio-X, por exemplo, ele consegue te dar um relatório do iFood. Não sei se vocês já sabiam disso. Então, se o cliente ele utiliza o iFood, isso é mais uma arma, mais uma solução ali que a gente tem para poder falar com o nosso cliente também. Quantas máquinas você precisa hoje para poder operar de maneira segura aqui dentro do teu estabelecimento, né? Então, a gente consegue investigar isso. Nos horários de pico, a fila no caixa costuma ser um problema. Seus garçons eles já conseguem finalizar a conta na própria mesa. Isso vai ajudar a investigar ali com o cliente se ele tem alguma dificuldade em relação a filas. Dá para perguntar aqui também, por exemplo, para um restaurante que vocês sabem que vende muito no fim de semana, como é que ele se programa, como é que ele se organiza para quando aumenta a demanda. Isso vai ajudar vocês também a entenderem alguma solução que a gente tenha. E tem também aquele clássico, né? Você aceita voucher? Se não aceita voucher, já teve essa demanda? E mais uma vez, não sejam, não parem na primeira pergunta, sejam muito curiosos. Então, por exemplo, se o cliente já teve essa demanda de voucher e não aceita ainda, entendam com o cliente, por que é que você não aceita, né? Qual é o motivo? Já teve alguma dificuldade para conseguir aceitar aqui dentro do estabelecimento? Então, tudo isso vai ajudar vocês também. Joselito, eu vou pegar só no final aqui as dúvidas para conseguir cumprir o horário, beleza? Mas eu pego lá no final também. Se for o caso, vai mandando aqui no chat também que a gente vai ajudando. Simbora, turma. Peraí. Próximo. Varejo, quando a gente fala aqui moda, pet, farmácia, que tem um parcelamento ali, mas o parcelamento costuma ser médio, não é tão alto quanto bens duráveis, por exemplo. Aquela famosa pergunta, você parcela aqui em até quantas vezes? Essa segunda pergunta, inclusive, é mais importante que a primeira. Ó. Por que é que você só parcela em até 4, 5, 3 vezes? Então, entender o porquê é mais importante, por exemplo, do que você entender em até quantas vezes o cliente parcela. Você hoje assume a taxa do parcelado, né, os juros do parcelado, ou você passa ali para o seu cliente? Como é que funciona isso? O cliente ele tem desconto em pagamento à vista? Quantos por cento você dá de desconto? Aqui eu quero entender se o cliente ele tá perdendo dinheiro quando dá esse desconto no pagamento à vista, se ele poderia fazer o parcelamento ali na POS, receber com um dia e assumir ali aqueles juros ou passar para o cliente dele, por exemplo. Quando o cliente ele quer um produto de valor mais alto, oferecer um parcelamento maior te ajudaria a fechar mais vendas? Mais uma vez, essa aqui é uma pergunta de necessidade que está ali dentro do spin selling, como a gente falou. Tá? Então, quando eu estou falando sobre isso aqui, eu estou dando uma opção do cliente vender mais. Se eu pergunto também para o cliente, por exemplo, cara, se você colocasse uma faixa aqui em cima do teu estabelecimento, parcelamos em até 10 vezes, isso te ajudaria a vender mais? Então, essa é uma solução que a gente consegue entregar para o cliente também com o simulador de vendas, né, que vocês conhecem. Você sabe exatamente quanto cobrar mais para parcelar em 10 vezes sem que isso afete o teu lucro, a tua margem? Cara, você vende hoje online, pelo Instagram, pelo WhatsApp, como é que você faz para fechar a venda? Como é que você recebe? Então, mais uma vez, turma, ó a quantidade de perguntas que a gente pode fazer que vão além do que está ali na bússola. Então, a bússola, mais uma vez, ela serve para te dar um norte, para você seguir a linha de raciocínio, mas você precisa ser ali mais curioso e mais profundamente também nas dores do cliente. Quando a gente fala de serviços, ó,
Cara, você trabalha com planos mensais ou pacotes de serviços? Como é o processo para poder cobrar seus clientes de maneira recorrente, todos os meses? A gente sabe que tem boleto recorrente, tem venda por assinatura no link de pagamento. Então, aqui pode entrar, por exemplo, para academia, para um curso, para uma autoescola. A gente vai falar sobre as soluções ainda, né? E para garantir o agendamento ou a reserva do teu cliente, seria útil receber um sinal de forma antecipada e segura? Vamos imaginar, por exemplo, um cabeleireiro, um salão, um barbeiro. Imagina um cara que tem um problema dos clientes que marcam um horário com ele, mas não aparecem. O que é que esse cara acaba acontecendo com ele? Pô, ele perde faturamento, ele vai ter uma hora ociosa ali, se não tiver um cliente como gosta de chamar ali, né? Um cliente de encaixe, por exemplo, um consultório, por exemplo, um consultório estético. Tudo isso pode acontecer, tá? E quando a gente fala de bens duráveis, que é um ramo ali que tem um alto parcelamento, né? Um alto duration, entra aqui também aquela questão do parcelamento, né? Parcelamento até quantas vezes, por quê, se assume, ou se passa a taxa do parcelado, se dá desconto à vista. Ó, entendo que o parcelamento sem juros, cara, para você é um grande atrativo aqui para os seus clientes. Como é que você hoje consegue gerenciar as taxas para poder oferecer essa condição e ainda ter lucro? Então, aqui eu também estou perguntando para o cliente como é que ele faz esse controle ali, né, do que ele está vendendo, se de fato isso está sendo saudável ou não para o negócio dele. Para vendas de valor muito alto, que ultrapassam um limite de cartão, você oferece alguma alternativa de pagamento para não perder o negócio? Então, aqui, por exemplo, o cliente que ele não quer consumir o limite todo do cartão de crédito, se ele faz uma venda em boleto parcelado, ele consegue fazer isso. Ele consegue dar essa opção também para o cliente dele. Tá? Então, tudo isso aqui são maneiras de vocês investigarem como o cliente consegue vender mais. Você recebe pagamento à distância? Como faz isso? Então, percebam, turma, tem algumas perguntas que são genéricas, que vão se aplicar para todos os clientes e todos os segmentos, mas tem algumas perguntas que vocês também precisam ter em mente antes mesmo de entrar no estabelecimento. Vocês conseguem entender ali se esse cliente ele pode ter alguma demanda específica que a gente consegue tratar com alguma solução, e vocês precisam fazer a pergunta certa ali no diagnóstico. Beleza? Então, ó, passei pelo diagnóstico, dei um monte de exemplo de pergunta. Qual era o nosso intuito aqui, tá, turma? Nosso intuito é que vocês consigam ganhar repertório de perguntas para ter uma conversa cada vez mais interessante com o cliente. Beleza? Então, não fiquem só nas perguntas da bússola, é muito pouco para a gente conseguir fazer um diagnóstico bem feito, então vão além do que tem lá, mas utilizem a bússola para dar esse guia ali para vocês. E aí, turma, quando a gente fala de quando a gente fala de soluções, acho que a primeira que vem à cabeça é o nosso meio de captura. Né? O Augusto Lins, ele gostava de dizer, a maquininha é a especialidade da casa. Hoje a gente até tem muito mais produtos ali, a gente está virando um negócio muito mais de um parceiro financeiro completo ali do nosso cliente, só que a maquininha, o meio de captura, continua sendo um produto muito importante da gente, tá, turma? Então, por exemplo, o que é que a gente tem de característica dentro dos meios de captura que vão ajudar o nosso cliente? Aceitamos bandeiras internacionais, nacionais, regionais e vouchers. E aí, para a galera do Sul, a turma da Flavinha que está me ouvindo, a turma ali, acho que pega uma galera também da Índia, eu não sei, mas o Banri Compras que vocês tanto pediam para nós, a partir do dia 15 de setembro, vai estar liberado também para a galera do Sul. Então, é uma vitória da gente, a gente cada vez mais está trabalhando aqui o nosso portfólio também para conseguir oferecer essas bandeiras regionais para o nosso cliente. Tem parcelamento em até 18 vezes, tem o Pix na POS que vocês já sabem. Calma aí, Daniel, tu largou uma informação muito importante aí, meu amigo, nós podemos gritar aqui, essa informação é bem relevante. Pode gritar, faça sua festa aí, torcedor, mas calma que mais informações sobre isso provavelmente a gente ainda vai divulgar para vocês, tá, turma? Tá, mas é uma realidade, o Banri para a gente é uma realidade. Boa? Simbora! Pix na POS, vocês já sabem como funciona, segurança, agilidade, facilidade de gestão para poder visualizar tudo no mesmo aplicativo. Aplicativos e relatórios na POS, então o cliente, vocês sabem, aplicativos, por exemplo, como o aplicativo de fichas, tem software que a gente consegue embarcar na máquina, né, para o cliente ele ter uma melhor gestão ali do negócio dele. Relatório de Pix, de voucher, de débito, de crédito, tudo isso consegue tirar também na POS. Logística própria, turma, que isso aqui também é uma grande vantagem nossa, né? Agilidade e confiabilidade, o cliente que tem Stone, ele não precisa ter uma máquina de backup, porque vocês estão ali na rota para poder ajudar. E o cliente ali que ele não quer pagar mensalidade, obviamente, né? A depender da quantidade de máquinas que ele precisa, a gente consegue fazer a contratação ali em formato seja de adesão ou isenção por volume, e ele consegue ter todos os nossos serviços ali, as nossas facilidades sem pagar ali uma mensalidade por isso, né? A depender da quantidade de máquinas que ele precisa, obviamente. Beleza? Simulador de taxas é um segundo produto que ajuda o cliente a vender mais também. Como, né?
a gente dá clareza e poder de decisão para o dono do negócio, né, para o empreendedor. Então, ele vai conseguir decidir ali se ele vai assumir a taxa ou se ele vai repassar a taxa para o cliente dele. Isso vai ficar muito mais claro no simulador, para ele poder tomar essa decisão. Ele consegue vender em mais parcelas sem perder a margem de lucro, né, se ele conseguir oferecer essa facilidade para o cliente final dele. E aí, Tom, isso aqui é muito mais uma questão de você dar facilidade para o seu cliente final. Eu vou dizer, seu fulano, se você comprar R$100 aqui em 3 vezes, vai ser 3 vezes de tanto. Se você quiser parcelar em mais vezes, vai subir aqui R$2, R$3 na tua parcela, mas eu consigo parcelar em até 5, 6 vezes para você. Então, aqui é uma maneira de você não perder a venda e também não perder a margem ali que você tem com aquele produto, com aquele serviço, tá? Dá mais facilidade para o consumidor final e dá mais atratividade para o negócio. Foi o que eu falei daquela faixinha ali de parcelamos em até 10 vezes. Link de pagamento. Isso aqui, turma, dá a possibilidade de venda à distância e expandir a base de clientes do negócio. Foi o que a gente falou de sair da bolha, né? Além de pagamento de sinal de algum serviço que esteja agendado, foi o que eu falei ali do barbeiro, do cabeleireiro, por exemplo. Dá para vender em até 18 vezes no link e o próprio cliente ele vai personalizar a quantidade de parcelas que o cliente final dele vai conseguir pagar. Então, não é porque eu mandei um link de pagamento que o meu cliente, se ele quiser, ele vai conseguir vender, vai conseguir passar em até 18 vezes. Isso é o próprio lojista que vai personalizar. Na função equipe, os perfis de diretoria e comercial conseguem criar links, conseguem gerenciar os links para ver o que já pagou, o que não pagou ainda, até mesmo para cobrar um cliente, tá? Acompanhar os pagamentos em tempo real no aplicativo, enviar via WhatsApp, Instagram e Facebook, e-mail, etc. E, turma, a gente também tem, para todos os clientes que têm o link de pagamento disponível, ele tem a venda por assinatura, que vai funcionar muito bem ali para academia, para escola, para curso, para autoescola, por exemplo. Isso aqui nada mais é do que o cliente ele vai cadastrar um plano e esse plano ele vai fazer cobranças recorrentes para o cliente dele ali. E tem a venda digitada também, que a gente está desembarcando ali daquele portal da Mundipag, mas os clientes com MCC de hotelaria, eles vão ter também esse produto ali dentro do aplicativo Stone, tá? A gente entende, turma, que tanto venda por assinatura quanto venda digitada são 2 assuntos que geram bastante dúvidas e até por isso nessa última semana, eu cadastrei lá dentro do portal do franqueado uma página para poder ajudar com esse assunto e essa página também vai estar como um link aqui no final da apresentação, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, vão lá. Se a dúvida não for sanada, podem me procurar aí, podem procurar o RM, também o treinador, para a gente poder conversar sobre o assunto. E esse assunto aqui vocês já devem ter visto no Correio Verde. A gente está, de maneira faseada, disponibilizando ali o link com antecipação D+1, ou seja, o link antecipado já com 0% de garantia e com as mesmas condições da POS. Obviamente, tá, turma? Isso aqui envolve análise de risco, então isso está sendo faseado de acordo com a análise de risco que a gente está fazendo para cada um dos clientes, mas já tem vários clientes ali dentro da nossa base que a gente está disponibilizando esse link com antecipação D+1 e com as mesmas condições da POS. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Penúltima solução que eu vou falar com vocês são os boletos. Então, como vocês bem sabem, turma, nossos boletos são personalizados e, além disso, eles têm um valor bem competitivo. Então, você pega aquela escola, aquele curso, por exemplo, que tem uma inadimplência alta, o que é que acontece com esse cara? Ele emite um monte de boleto, ele paga pelo boleto que ele emite e não paga barato, e, no final das contas, o cliente que ele emitiu o boleto e não pagou o boleto, ele só teve prejuízo. Com a gente, isso aí o cliente ele já consegue ter uma vantagem, tá, turma? Porque a gente só cobra por boleto liquidado e é um valor bem competitivo de R$ 1,99 por boleto. Então, se o cliente emitir 1.000 boletos, ele não vai pagar nada por isso. Ele só paga quando o boleto é de fato liquidado, quando o cliente final dele faz o pagamento. O valor pode ser cobrado à vista ou parcelado em até 25 vezes, tá? Então, quando você passar em até 25 vezes, você escolhe a frequência e vão ser gerados ali 25 boletos para o cliente pagar, ou pode ser uma cobrança recorrente também, que eu já expliquei para vocês. Você pode inserir desconto por pagamento antecipado, né? Se você pagar antes do vencimento, você pode ter desconto ou não, ou você pode também incluir multa e juros por pagamento atrasado, né? Caso atrase o pagamento, você já consegue colocar ali no boleto multa e juros. Se o cliente não pagar, você consegue protestar essa dívida em cartório. O perfil de diretoria comercial também consegue criar boleto e ver o pagamento ali, né, fazer essa gestão centralizada, né, dentro do aplicativo. E também é ideal para academias, escolas, aluguéis, qualquer tipo de serviço ali que tem algum perfil recorrente ou até mesmo algum perfil de cobrança que vai além do limite do cartão, né, uma cobrança um pouco mais alta.
e que você consegue fazer essa cobrança pelo boleto. Beleza? Então, mais uma vez, ó, percebam também como as nossas soluções se conectam com cada uma das perguntas que a gente fez ali no momento do diagnóstico. E aí, por fim, turma, a cereja do bolo aqui, que eu queria falar com vocês, o Tapstone que a gente liberou para a nossa base no final do mês de agosto, tá, turma? Então, alguns pontos aqui, algumas características que eu queria falar com vocês sobre o Tapstone. Lembrando que, final desse treinamento aqui, a gente também vai mandar para vocês um material de apoio do Tapstone, que já está, inclusive, no Correio Verde, você já consegue dar uma olhada lá. Mas a gente tem uma novidade aí que consegue ajudar também os nossos clientes a vender mais, e vou explicar como. Primeiro, o Tapstone, ele não substitui a maquininha, tá, turma? Então, isso é um ponto super importante de vocês entenderem. Só tá até dizendo aqui, ó, solução complementar à maquininha. Só o cliente que ele já tem algum meio de captura ativo, ele vai ter acesso a essa ferramenta lá dentro da ContStone. Então, por exemplo, eu aqui, a minha esposa tem um MEI, que é onde a gente faz os contratos de Brebote. Brebote tem uma ContStone, mas Brebote não tem maquininha. Então, eu não consigo ter o Tapstone porque Brebote não tem maquininha. Mas para qualquer cliente que tiver um meio de captura ativo, ele vai conseguir ter acesso ao Tapstone lá dentro do aplicativo. Eu vou mostrar como. É mais um meio de captura para o cliente sem nenhum custo de adesão ou mensalidade, tá? Então, o cliente ele consegue utilizar o Tapstone sem pagar nada a mais por isso. As taxas e condições de antecipação são iguais às da POS. Os valores transacionais no Tapstone contabilizam sim para a migração e para o IPV do cliente, tá? Então, o cliente, por exemplo, que ele quer vender mais, ele vai vender mais num evento, vai vender mais numa feirinha, por exemplo, e ele não quer levar a maquininha, porque ele só tem uma maquininha dentro do estabelecimento, ele consegue vender via Tapstone. Isso vai contar, inclusive, para o IPV dele, do mês, tá? Na função equipe, o funcionário, seja no modo de diretoria ou comercial, ele consegue também vender diretamente pelo seu celular, e isso aqui é um golaço, tá, turma? Sabe por quê? Porque vamos imaginar, por exemplo, aquele cliente que ele é um restaurante, ele, pelo IPV, ele só tem, sei lá, 2 maquininhas ou 4 maquininhas, mas ele precisa de mais maquininhas do que isso, e ele tem, sei lá, 3, 4 motoboys, mas ele precisa, no fim de semana, aumentou muito a demanda, ele vai precisar de 6 motoboys. Ele consegue cadastrar um motoboy ali, um funcionário, por exemplo, no perfil comercial e vender com o Tapstone no celular do motoboy. Ou um celular que ele queira entregar, por exemplo, para o cara fazer a entrega. Então, a gente consegue trabalhar dessa maneira, principalmente para aquele cliente que ele tem algum perfil de pico transacional. Então, sei lá, ele está dentro do estabelecimento, bicho, tem muito cliente aqui para atender, você consegue ter uma nova forma ali de fazer um checkout também através do Tapstone. E também tem uma questão importante, vamos imaginar um cliente aqui que ele só tem direito a, sei lá, 2 máquinas no IPV, só que esse cara, ele queria ter uma máquina de backup, ele queria ter um momento, ele queria ter um meio de captura a mais ali dentro do estabelecimento, mas não queria pagar nada mais por isso. Ao invés de pagar R$ 79,00 ali numa maquininha, por exemplo, extra, adicional, ele pode utilizar também o Tapstone, seja no celular dele, ou seja no celular de um funcionário. Então, isso aqui, turma, entendam muito bem como funciona, né? A gente vai mandar os materiais de apoio, mas pode ajudar demais o nosso cliente a vender mais, sem gastar nada mais por isso. Beleza? É ideal para eventos, para feiras, para delivery, né? O cliente que precisar, ele consegue utilizar isso aqui. E aí, turminha, falando do Tapstone só, dado que é um produto novo, como é que o cliente ele consegue acessar no aplicativo? Ele vai em vendas, né? Ele vai clicar aqui em vender. Depois que ele clicar em vender, vai aparecer aqui em cima, ó, Tapstone, que é uma novidade. No Tapstone, ele vai selecionar aqui, vai colocar qual é o valor da venda, vai colocar qual é a forma de pagamento do cliente, né? Ele vai colocar o parcelamento ou não, né? Se vai ter parcelamento, se não vai ter. E no final aqui, ele vai finalizar a venda, só lembrando que funciona para qualquer meio ali que tenha NFC. Então, dá para pagar com cartão com NFC, dá para pagar no celular, por exemplo, né? Aqueles 2 cliquezinhos ali do lado do iPhone, ou com Samsung Pay também dá para pagar. Dá para pagar com relógio, se o relógio também tiver tecnologia NFC. Então, o cliente ele consegue ter essa maneira ali também de finalizar esse pagamento de uma maneira que não vai cobrar nada mais dele por isso. Beleza, turminha? Ó, já estou vendo que o Gianzito está respondendo bastante dúvidas aqui, eu vou deixar as dúvidas para o final também, depois da simulação, mas só fazendo um resumo das nossas soluções, meio de captura, né, o POS, o PINPAD, a gente consegue ajudar o cliente em relação às perdas de vendas, ele não vai perder vendas nem no cartão e nem no Pix. Com o simulador, ele consegue ter o poder de decisão ali, que vai conseguir ajudar ele, né, no desafio ali de altos custos com juros, ele tem clareza, tem poder de decisão para oferecer isso para o cliente final.
O link de pagamento vai permitir quebrar a bolha da limitação geográfica e dar uma simplicidade ali na cobrança, que o cliente muitas vezes ele acha muito complexo. Boletos personalizados vão ajudar o cliente também com essa complexidade de cobrança, também pode ajudar na limitação geográfica. E o Tapstone garante agilidade e mobilidade para o nosso cliente, quando ele precisa vender ali rápido, quando ele precisa de um meio de captura a mais, sem precisar pagar nada mais por isso. Beleza, turma? Então, o que é que a gente queria mostrar para vocês aqui nessa parte teórica? Primeiro, quais são os desafios que o empreendedor tem? Segundo, como é que a gente consegue fazer um bom diagnóstico com boas perguntas? E terceiro, quais são as soluções que a gente consegue entregar ali para que o cliente ele venda mais com os nossos produtos. E aí vamos para um pequeno momentinho aqui de mão na massa. Meu querido Jeanzito está na escuta, está me ouvindo, como está aí? Boa, bom dia, bora lá. Bom dia, Jeanzito. Vamos para o mão na massa. O Jeanzito ele vai fazer um pop ao vivo aqui, porque o Jeanzito é brabo. O Jeanzito, na última academia de vendas, tirou 10 ali com o cliente no sparring, né, quando a gente viu na simulação, e até por isso ele vai ser o nosso agente aqui. Aí eu vou até ajudar aqui, turma. Tem uma tarefinha de casa que é para vocês fazerem esse pop e outro pop também, mas é tão simples quanto isso, tá? Para fazer o pop aqui, ó, a gente tem a simulação, no caso, né? A gente tem o cenário. Qual é o cenário? O Jeanzito vai visitar a Golden Burger. Então, a Golden Burger, dá para ver aqui, obviamente, que é uma hamburgueria. Tem esse cachorrinho bonitinho aqui na frente. O nome é Golden Burger. E o Jeanzito está visitando o Dani. Falou com a gerente do estabelecimento, conseguiu marcar uma reunião com o dono para hoje. A missão do Jeanzito é fazer um diagnóstico das dores que o Dani pode ter e ajudar o Dani ali a taxa pronta está desatualizada. Estou ligado, estou sabendo. Mas concentrem principalmente no diagnóstico aqui, tá, turma? Quando vocês forem fazer o POP depois na franquia, né? Quando vocês forem pegar uma maquinal para fazer o POP, tentem também fazer o cálculo ali do custo efetivo total, tá? Hoje a gente não vai fazer esse cálculo, mas botem isso também dentro da simulação de vocês, que pode ajudar vocês ali a fecharem a venda do início até o final do ciclo. Beleza, Jeanzito? Então, ó, Golden Burger... Danny Boy, só rapidão, antes de começar o pop, teve algumas dúvidas aqui que eu não soube responder, eu coloquei num bloco de notas, depois eu te passo, a gente pesquisa e manda junto, como se fosse uma faquezinha para a turma, pode ser? Fechado. Então, anota mesmo aí, não esquece não que a gente vai... Não, já está anotado já, para responder todo mundo. Boa, bora lá então. Bora lá, Jeanzito. Coisa rápida aqui, ó. São 9h19, vamos até umas 9h30 no máximo, que aí a gente abre para as dúvidas depois também. 10 minutinhos. Combinado. Aí, desafio. Então, bora lá. Bora? Boa. Opa, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Você é o... Eu sou o Jean. Você que é o Dani? Ou o Daniel, né? Eu já intimidade aqui, né? Sou eu sim, Jean, mas você me conhece? A gente se conhece em algum lugar, cara? Não. Boa, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou o Jean, eu trabalho na Estônia. Na verdade, estava conversando com o seu Paulo aqui do lado. Sabe o seu Paulo aqui da padaria? Peraí, Estônia é o quê? Maquininha de cartão, é? Isso, maquininha. A gente é um dos nossos produtos, exato, mas a gente é bem conhecido pela maquininha verde. Ô, Jean, ó, já te adiantando, cara, assim, não tenho tanto tempo não que eu estou operando aqui, e já falei com alguns clientes aqui do lado, né, alguns empreendedores também. Todo mundo diz que maquininha é a mesma coisa, que sempre promete um monte de coisa e no final das contas não entrega nada. Eu peguei a mais barata mesmo, que o banco me ofereceu, e estou com eles, tá, cara? Então, assim, não tenho tanto interesse não. Entendo. Mas o senhor teve algum problema com as maquininhas que você já teve anteriormente? Ah, não, nunca tive, mas eu já sei de muita gente que teve problema, hein, Jean? Caramba. Boa, então, eu estava conversando aqui com o seu Paulo, na verdade, do lado, e ele, inclusive, me falava a mesma coisa que o senhor está me comentando, quando a gente se conheceu, ele falou também para mim, entendeu? Então... O Paulinho aqui do lado? O Paulo, E aí ele trabalha já com a gente agora há 6 meses, né? Inclusive, ele estava com alguns problemas lá, de gestão até, e a gente conseguiu ajudar ele. E aí, conversando com ele, né, perguntei para ele se ele conhecia alguém aqui da região, e ele pediu para eu passar aqui e falar com você, por isso que eu te conheço, na verdade. Na verdade, eu não te conheço, né, sabia o seu nome, né, daí eu vim dar um pulo aqui para conhecer um pouco do seu estabelecimento. Não, mas assim... Mas me fale logo sua taxa aí, por favor, só para eu entender aqui, comparar, ver se faz sentido ou não. Boa! Ótimo que você falou de taxa, porque é importante saber o preço, né? Então, se quiser, a gente pode ser objetivo. Só que é o seguinte, eu tenho um aplicativo aqui
que eu preciso responder só umas perguntinhas sobre o teu negócio, e aí eu já posso ir para a parte da proposta. Pode ser? Mas precisa responder aí para poder me entregar essa proposta. Você não consegue falar agora, não, Natasha? É, porque faz parte do processo aqui, entendeu? Mas é coisa rápida, só para conhecer um pouco Então, sobre o vou teu lhe dar 5 negócio. minutinhos, viu, Jean? Ô, Claro. Cecília, segura aí rapidão, eu vou conversar com o Jean aqui 5 minutinhos, tá? Eu já volto. Boa. Pode falar, Jean. Mas eu só queria conhecer, você falou que faz pouco tempo que você está aqui, faz quanto tempo que você está aqui na região? Jean, eu abri faz... Esse mês agora vai fazer 3 anos. Em setembro. 3 anos. Pô, legal. Dizem que os primeiros 2 anos são os mais difíceis do negócio, né? Então você já passou Pô. pelo mais difícil, né? Cara, Já está no foi terceiro ano. Quero nem lembrar, velho. Já tive tanta coisa aqui que eu queria até fechar esse estabelecimento, mas deu certo. Pelo menos deu certo até agora. Eu moro aqui na rua de trás, na verdade. Inclusive, eu já comi. Minha namorada ama aqui o Golden Burger. De final de semana, a gente vem comer aqui. E geralmente, final de semana, tá lotado aqui, né? É, graças a Deus, velho. A gente tá com ela boa ali. Boa. Mas, cara, sabe uma dúvida que eu sempre tive? Tem a foto de um cachorrinho e chama Golden Burger. Quero saber se tem alguma coisa a ver com algum animal, algum pet que você tem. Tem a ver com isso? Você nunca viu a estrela da casa aqui, não, velho? Cara, nunca vi. Eu venho só de noite. Ele fica à noite também? Ah, não. Fim de semana ele vem aqui à tarde para poder ficar com Cecília aqui, falar com as crianças aqui. Vem um monte de criança aqui falar com ele, mas é o cachorrinho da gente, o Brebote. Depois segue ele lá, velho, no Instagram. Ele é interiorino também e tal. É. Legal, legal. E aí o outro, velho, ele roubava um monte de hambúrguer que a gente fazia lá em casa. Eu sempre costumava fazer hambúrguer para os meus amigos, né? Uhum. E aí o bicho roubava um monte de hambúrguer, a galera gostava tanto do hambúrguer que dizia que eu devia vender isso, resolvi vender e botei o nome dele aí para homenagear o ladrão de hambúrguer de casa. Pô, excelente, muito bom. E Brebote, o que significa Brebote? Só por curiosidade. Ah, é porque eu sou recifense, lá em Recife significa comidinha, besteirinha, coisinha, coisa que minha esposa gosta, sabe? Mas vamos para os finalmente, Claro, bora. Boa, eu queria entender um pouco mais sobre a dinâmica de vendas aqui, Dani. Como é que você oferece pagamento para os seus clientes hoje? O cliente vem aqui, quais as opções que tem aqui para o teu cliente hoje? Tá. Débito, crédito, parcelado não, né? Porque a gente não parcela comida. Pix. E é isso aí. Boa. E hoje, quando você precisa, tipo, a parte do crédito, você recebe no dia seguinte ou como é que funciona? Recebe conforme os créditos vai cair no mês depois de 30 dias? Como funciona essa dinâmica do crédito hoje? Dia seguinte, velho. Dia seguinte. Aqui, até porque a gente tem pouco tempo, não construiu o caixa ainda, então a gente vendendo do almoço para pagar a gente. Entendi. E aí, ainda sobre esse assunto, seria dia útil, ou seja, por exemplo, do que você vende no final de semana cai na segunda ou se cai todos os dias para você? Cai na segunda. Entendi. E como é que você faz compra, assim, final de semana, às vezes precisa de um dinheiro a mais, de onde você tira esse dinheiro? Ah, a gente deixa um dinheirinho ali na sexta para emergência para o fim de semana, porque senão já era. Ah, entendi. Boa. Mas tá dando para levar. Cai na segunda, a gente tá tranquilo com esse valor que cai na segunda. Entendi, tá certo. Boa. E aí, pô, aqui é um restaurante, né? Uma hamburgueria. Acredito que deve fazer delivery aqui também, né? Você utiliza delivery, né? Muito. E aí, qual que é a necessidade de maquininhas que você tem aqui? Quantas você precisa para fazer o negócio girar? Jean, hoje eu tenho 4, fica um aqui no estabelecimento e fica 3 com cada motoboy. Entendi. E já teve algum momento que você fala assim, meu Deus, se tivesse mais uma maquininha, teria me ajudado, assim, ou mais uma opção. Já aconteceu de... Cara, fim de semana sempre dá um pico aqui, então era importante para mim ter mais um aqui dentro do estabelecimento, que eu acho que até agilizaria um pouquinho para o cliente que pede a conta, né? Uhum. E motoboy tem vezes que a gente precisa contratar uns 2, assim, só para o fim de semana, sabe? Mas não peço máquina extra não, porque é caro demais lá no banco para pegar. Ah, entendi. Boa. E é você que toma conta da gestão aqui também, Dani Boy? Dani. É você que faz a gestão aqui, não, Dani? Pode me chamar de Dani Boy, meus amigos me chamam de Dani Boy. Dani Boy? Tá bom, Dani Boy. Sou eu, velho. Sou eu, Cecília também, minha esposa me ajuda, mas geralmente sou eu mesmo. Ah, bacana. E como é que você faz a gestão hoje?
Jean, hoje eu vejo o meu aplicativo do banco, né, para ver o que caiu, Uhum, e vejo a maquininha para ver o que eu vendi. E é isso. entendi. Você tem acesso ao aplicativo da maquininha também e compara com o que cai no banco? Como que funciona isso? Segunda-feira eu faço esse comparativo. Eu sento, faço ali, dou uma olhada, vou batendo, né? Eu pego o extrato de um, pego o extrato de outro e vou batendo. Ah, entendi. E aí você faz isso então toda segunda, uma vez por semana? Isso. Pelo menos na segunda, né? Aham. E quando você encontra alguma divergência, assim, como que você trata isso? Ah, eu já falei com o gerente umas 3, 4 vezes com isso, mas ele não me deu muito retorno, não. E assim, foi pouca coisa também. Foi coisa de 50, 100 reais no máximo. Entendi. Dani, até uma coisa que eu não perguntei sobre vendas, você utiliza voucher aqui também? Utilizo. É. É, E aí você também tem acesso aos portais dos vouchers? Aos Ixi, portais nem do olha. Isso aí é complicado demais para. Eu peguei só porque tem uma galera aqui da empresa que trabalha aqui perto, que eles, todo happy hour ali, eles queriam vir para cá e pedia voucher, e consegui colocar aqui. Dei um trabalhinho, mas coloquei, e aí acho que faz mais ou menos um ano que eu trabalho com voucher. Entendi. É bem caro, né? Voucher é caro pra caramba, né? Mas tem que ter, né? Senão perca a venda. E aí, como que você paga seus funcionários hoje? Como é que funciona essa dinâmica aqui no teu estabelecimento? Pago no Pix mesmo, né? A gente não tem tanto funcionário, não. Tem os motoboys, aqui na casa a gente tem o quê? 3, 4 pessoas. 4 pessoas e também, comecinho do mês, eu paro ali e faço Pix para todo mundo. Bacana. E aí, pensando no teu negócio aqui, Dani, e no futuro do teu negócio também, em que momento você acredita que está seu negócio? Você acha que está no momento ainda de se estabelecer aqui na região? Ou você já tem pensamento de expandir, ter uma outra unidade? Não, Ou de repente... não. Eu ia perguntar de reforma, mas sua loja está toda bonitinha aqui, né? Tá toda nova, né? Então, acho que não seria o caso. Ó, a gente fez um investimento bravo para começar isso aqui, justamente para deixar bonitinho e não quero expandir, não quero abrir outro negócio não, porque senão eu vou quebrar minhas pernas. Não vou dar um passo maior que eu possa dar, não. Não, faz sentido. E hoje o dinheirinho que sobra do teu negócio, como que você faz? Tem algum investimento? Você investe ele? Como é que funciona esse dinheirinho que sobra do teu negócio hoje? Cara, hoje eu estou reinvestindo na própria empresa, então comprando o que precisa, né? Sempre tem alguma coisinha nova para a gente comprar aqui, para substituir, né, para repor aqui no restaurante, e o que sobra ali a gente deixa num. Na verdade, não está sobrando muita coisa, não, tá? Mas a gente tenta deixar em algum lugar ali para render, mas ultimamente não estou nem olhando para isso, para ser bem sincero. Entendi. E caso você tenha alguma emergência que precise de algum capital, como que você acessa isso hoje? Não, precisaria pegar um empréstimo, né, mas nunca peguei, não. Entendi. Hoje, as comprinhas que você falou que você faz no teu negócio aqui, você utiliza um cartão pessoal ou você usa um cartão corporativo, né? O do PJ? Não, eu uso. Assim, eu queria usar mais o PJ, você acaba misturando ali, uso o pessoal também, PJ, é um pouquinho de cada. Mas eu tenho o cartão PJ aqui, eu só não uso muito ele mesmo. Até agora que você falou é que eu até lembrei que eu tinha ele. Deixei ele na carteira. Não, tá certo. Daniel, queria agradecer por você ter respondido essas perguntinhas aqui, tá? Conheci um pouco mais sobre o teu negócio. Parabéns, tá, cara? 3 anos, seu estabelecimento está desse jeito, a clientela aqui, final de semana eu tenho que pegar fila aqui para vir comer aqui. Então, cara, primeiramente, muito obrigado por responder as perguntinhas e parabéns pelo teu negócio também. Já dá para fazer a proposta para você aqui. Bom, então, Jean, o Cecília me chamou aqui, que a gente vai abrir já já. Faz o seguinte, amanhã traz essa proposta para mim, que aí a gente dá uma olhada aqui para ver se faz sentido, se não faz, a gente faz os comparativos, pode ser? Claro. Amanhã você pode que horas? Esse mesmo horário, mas chega um pouquinho mais cedo, porque mais como cedo? eu vou abrir daqui a meia hora, chega 1 hora mais cedo. Tá bom, eu chego com a proposta pronta aqui e algumas soluções que eu acredito que a gente vai conseguir ajudar o teu negócio, assim como a gente ajudou também o seu Paulo aqui do lado. Pode ser? Fechado. Tá ok, gente. Agora sem compromisso, viu, velho? Foi o que ele falou. Claro, Assim, não sem compromisso. confio muito não, mas vamos dar uma olhada. Vou dar uma chance para você aí, para dar uma olhada. Combinado, Dani. Boy, um ótimo dia, bom trabalho aí para você, viu? Você também, viu, Jean? Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Boa! Palmas pro Jeanzito. Podem mandar palmas aqui no chat também. Podem mandar assim no chat. Clap, clap.
Os monstros aí dos pops. Boa, Genzito, muito obrigado, meu querido. Ó, turma, não sei se vocês perceberam, mas a gente foi guiando o nosso papo de acordo com o que estava na bússola. E assim, não sei vocês, mas para mim pareceu um negócio bem natural. Então, o que é que a gente queria mostrar para vocês, tá, pessoal? Que o que está na bússola aqui, mais uma vez, é um norte. Você precisa ir além das perguntas que estão na bússola, você precisa ser mais curioso, mas dá para utilizar isso aqui muito bem para se guiar também. E aí, só queria entender com vocês, antes da gente ir para os finalmente aqui liberar para a pergunta, quais são as soluções que vocês entenderam que podem ajudar o Dani aqui, que a gente conversou no papo. Bora que a gente falou sobre bastante coisa. Pode falar no chat, pode abrir o microfone, fica à vontade. Pois é, né, Edu? A conexão foi tão boa que já meteu um Dani Boy no meio ali. O raio-x, porque toda raio-x, perfeito. De vendas, a formação de equipe, porque a Cecília tem acesso na gestão, não tem uso, né? Boa. O próprio aplicativo, o Textone, o Márcio falou aqui. Eu não me recordo da adquirência que você usa, né? Se é banco e adquirência, 2 aplicativos. Mas se são 2 aplicativos, é um. Se é banco e adquirência, o Jeanzito, quando ele vier trazer a proposta, dá até para investigar os custos com o banco ali, né? Uma cesta bancária eventualmente, alguma coisa assim. Teve um momento aqui, Dani, que eu tive que atender um cliente e eu não ouvi se você tem delivery, se você tem necessidade. Você contrata motoboys, não é isso? Isso, o Tapstone iria me ajudar também com delivery. Mas talvez eu não vi, não escutei se o Jean entra no assunto do seu TPV, talvez você consiga pelo IPV as máquinas adicionais. Aí eu não escutei se esse assunto. Um bom ponto aí, ó. O Jean não entrou no assunto do TPV, como é que ele traria a proposta no dia seguinte, né? Então já fica aí como feedback pra gente, né, Jean? Ah, pô, eu não cheguei porque não ia dar tempo, mas, pô, tudo bem. Vamos pôr um pouco. Não, mas mandou bravo. Mano. Ótimo ponto, tá aí, então. É isso. Pô, turma, Turma, na verdade é o seguinte, daria para pesquisar, tinha que pesquisar ainda TPV, tem que perguntar CNPJ, tinha que perguntar sobre o banco, produtos bancários que ele utiliza, daria para explorar bem mais, tá? Beleza? Boa. Nosso tempo aqui foi curto, só que pegando uma matinal aí e deixando pelo menos umas meia hora, 40 minutos para fazer o pop e o debriefing, vocês vão conseguir fazer um negócio muito mais profundo do que a gente fez aqui também, né, Jeanzito? Mas, bom, mais uma vez agradecendo o Jeanzito, só para a gente fechar aqui e eu liberar para as dúvidas, então, ó, o que eu falei, vai ter para vocês tanto material de apoio sobre esse treinamento, que é esse material aqui, ó, deixa eu só dar um alt tab aqui para vocês verem, para se familiarizarem. Cadê? Pô, que é esse material aqui de apoio. Então, aqui tem tanto o que a gente falou de mais importante no call, quanto o POP também para vocês fazerem nas próximas matinais, tá? E também vai ter alguns links importantes, mesmo os links que eu mostrei ali no PDF, né, na apresentação. Além disso, os POPs também a gente vai compartilhar com vocês, tá? Então, tanto a versão do empreendedor, que está aqui, ó. Então, tudo que eu falei para o Jeanzito já estava aqui, né, já é previamente estabelecido para vocês conseguirem fazer. E tem outro pop aqui para vocês fazerem também. Vamos mandar também esse material de apoio do Tapstone, tá? Tá um pouquinho pequeno aqui, mas é uma imagem que vocês vão conseguir ver melhor. Além disso, como eu falei, venda digital e venda por assinatura. Vai ter uma página para vocês conseguirem entender melhor o assunto. E uma grandíssima novidade que a gente fez utilizando a inteligência artificial para nos ajudar. Dani, 1 hora de treinamento é muita coisa, eu quero resumir um pouco mais, eu quero ver em um tempo mais breve ali esse treinamento para poder fazer o POP. A gente utilizou a inteligência artificial nesse Bota para Treinar, turma, a gente conseguiu fazer um videozinho aqui de 6 minutos resumindo todo o treinamento, que vocês podem assistir esse vídeo, inclusive, antes de fazer a simulação, tá? Para ajudar vocês. Então, mais uma vez, vocês têm algumas tarefinhas de casa, o que é que a gente espera? A gente lê muito sobre isso, né, Jeanzito? A teoria é só 10% do aprendizado, 70% é a prática. Então, a gente conta com vocês para fazer essas tarefinhas de casa aqui também, utilizando os materiais de apoio. E aí, turma, queria que todo mundo lesse esse QR Code agora, mas não precisa preencher agora, tá? Eu vou até mandar aqui no... Deixa eu fazer o seguinte. Espera aí. Vou mandar no chat também. Mas preencham esse QR Code, que ele é um formuláriozinho, um questionário de fixação do conteúdo para vocês. Então,
Se vocês quiserem responder algumas perguntinhas, e é bem breve, tá? São só 5 perguntinhas bem simples. Se vocês quiserem responder aí para testar o conhecimento, podem utilizar esse formulário aqui. E, por fim, além do formulário de questionário, né, para fixar o conteúdo, o nosso feedback, esse sim, eu quero que todos vocês leiam o QR Code agora e preencham, por favor, antes de sair para a rota, que isso ajuda a gente demais, principalmente nos próximos treinamentos que a gente vai dar para vocês, tá? Então, preencham o feedback, isso aqui vai ajudar a gente a melhorar para os próximos também. Janzito, entendo que você tem um compromisso agora, né? Tem compromisso, exato. Bom, então fica à Vou vontade, precisar ir lá. pode... Muito obrigado. Pode ir lá, eu vou pegar as dúvidas aqui com a galera, fechou? Beleza. Valeu, turma. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigadão aí pela parceria, Janzito. Tamo junto. Turma, próximo espaço para vocês. Revisem os materiais de apoio e façam as simulações dos tópicos, tá? Vão ajudar vocês demais também. Valeu, Helena. Turminha, quem não tiver dúvida, quem não tiver mais nenhum ponto aqui a tratar, tá liberadíssimo para a rota. Vamos utilizar o que a gente aprendeu. Quem tiver dúvida, estou aqui à disposição para poder tirar as dúvidas de vocês também. Beleza? Bora, eu vou até parar aqui a gravação Rapidex para não ficar tão longa. E Dani,